Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro. Parece que uma verdadeira bomba acabou de explodir no Santos. E o nome no centro dessa polêmica é ninguém menos que Neymar. O craque que todos conhecemos e que já encantou o mundo com seu talento. Fontes próximas à diretoria do Santos estão comentando em off que Neymar teria fechado um contrato com o Corinthians, tudo de forma totalmente discreta, quase que às escondidas, sem que ninguém no clube alvinegro praiano tivesse qualquer pista. Imagina a cena, um dos maiores ídolos da história recente do Santos. Um jogador que cresceu na base do clube e que sempre foi visto como quase intocável, agora pode estar traindo a torcida e o próprio legado. A movimentação financeira e os detalhes do contrato estariam sendo mantidos em sigilo, mas o simples fato de haver conversas adiantadas já acende o alerta. É o tipo de notícia que faz qualquer torcedor ficar em choque, porque mexe com o emocional, com a memória afetiva e, claro, com a rivalidade histórica entre Santos e Corinthians. Segundo rumores, a negociação teria sido conduzida por um grupo restrito de empresários e agentes de confiança de Neymar, sem que a diretoria do Santos tivesse qualquer participação ou sequer conhecimento prévio. O que chama a atenção é que esse tipo de movimentação não acontece de forma tão discreta com um jogador de tamanho peso no futebol nacional. Aparentemente, o objetivo seria garantir que Neymar tivesse liberdade para acertar todos os detalhes financeiros e contratuais antes que qualquer notícia vazasse, evitando assim que a pressão da torcida e da imprensa atrapalhasse o acordo. Essa estratégia revela que a transação é mais séria do que parece e que o jogador e seu staff estão dispostos a correr riscos calculados. Enquanto isso, a diretoria santista estaria em completo alerta, tentando entender os sinais, mas sem conseguir qualquer confirmação sólida. A torcida, por sua vez, divide-se entre incredulidade e revolta, imaginando se é possível que um ídolo possa se transferir para o arquirrival de forma tão silenciosa. O impacto de uma possível ida de Neymar para o Corinthians não seria apenas esportivo, mas também emocional e simbólico. Estamos falando de um jogador que é referência para a base do Santos. Um verdadeiro ídolo que inspira jovens talentos e que sempre esteve associado à identidade do clube. Caso a negociação realmente se confirme, pode gerar uma ruptura significativa entre o jogador e a torcida, além de influenciar a relação do Santos com outros atletas da base e com o mercado de transferências. A especulação de que Neymar estaria disposto a dar esse passo estratégico mais arriscado mostra como a carreira de um jogador de elite muitas vezes exige decisões polêmicas, que vão muito além das 4 linhas do campo. Nesse contexto, a situação se torna ainda mais dramática porque envolve rivalidade histórica, paixão de milhões de torcedores e a reputação de um atleta que sempre esteve sob os holofotes da imprensa mundial. Fontes não oficiais afirmam que Neymar estaria insatisfeito com algumas questões internas no Santos, incluindo decisões de direção e propostas de renovação de contrato que, segundo ele, não estariam à altura do seu valor de mercado. Ainda que a situação seja mantida em sigilo, a tensão aumenta à medida que surgem pequenos indícios de que o jogador e seu staff estão prontos para avançar rapidamente caso não haja acordo satisfatório com o clube atual. Isso gera um cenário de incerteza para todos os lados.
diretoria, torcida e até mesmo jogadores que convivem diariamente com ele nos treinos e nos jogos. A especulação de que Neymar poderia estar de saída já provoca reações intensas nas redes sociais, com debates acalorados entre torcedores que se sentem traídos e aqueles que acreditam que o futebol é também um negócio e que decisões como essa fazem parte da carreira de um jogador de elite. Enquanto isso, no Corinthians, a situação é tratada com extremo cuidado e discrição. Fontes internas afirmam que o clube está analisando a possibilidade de contar com Neymar sem gerar tumulto ou desgaste de imagem, estudando como apresentar a contratação de forma estratégica, caso o acordo realmente avance. O fato de tudo estar sendo mantido na surdina indica que ambos os lados querem evitar polêmicas antes de ter qualquer confirmação oficial. É o tipo de situação que envolve múltiplas frentes: negociação financeira, imagem pública do jogador, relação com a torcida e repercussão midiática. A expectativa é que qualquer movimento seja cuidadosamente planejado para causar o mínimo de estragos possíveis, mas, ao mesmo tempo, maximize o impacto esportivo e simbólico de ter Neymar vestindo a camisa do arquirrival. No meio desse turbilhão, o torcedor do Santos parece viver um misto de incredulidade, raiva e tristeza. Alguns não conseguem imaginar que o ídolo possa traí-los de forma tão direta, enquanto outros tentam racionalizar a situação e entender os fatores que poderiam levar Neymar a essa decisão. A sensação é de que estamos diante de um verdadeiro capítulo de novela, com suspense, tensão e múltiplos interesses conflitantes. A especulação é intensa, e cada notícia ou comentário nas redes sociais é analisado e amplificado, tornando o ambiente ainda mais volátil. Se confirmada, essa transferência teria repercussões duradouras, não apenas para os clubes envolvidos, mas também para a imagem do jogador e para a forma como o futebol brasileiro lida com ídolos e rivalidades históricas. A história toma contornos ainda mais complexos quando consideramos os interesses comerciais envolvidos. Neymar é um dos jogadores mais midiáticos do país. E qualquer movimentação envolvendo seu nome movimenta milhões de reais em patrocínios, publicidade e contratos de imagem. Nesse sentido, a suposta transferência para o Corinthians teria impactos muito além do futebol, afetando diretamente a economia esportiva e o marketing das marcas associadas a ele. Rumores indicam que parte do planejamento estratégico do staff de Neymar seria justamente maximizar ganhos financeiros e visibilidade, algo que clubes rivais não costumam negociar com tanta cautela. Além disso, a transação silenciosa reforça a ideia de que estamos lidando com uma negociação sofisticada, que envolve interesses comerciais tão relevantes quanto os esportivos, colocando a carreira de Neymar sob um prisma completamente diferente do que a torcida poderia imaginar. A atenção da mídia também é inevitável, e cada detalhe, cada vazamento ou comentário nas redes sociais se transforma em combustível para especulações ainda maiores. Alguns analistas afirmam que, caso a transferência se confirme, Neymar poderá redefinir a rivalidade entre Santos e Corinthians de uma forma inédita. Não se trata apenas de trocar de clube, mas de atravessar linhas históricas e afetar diretamente a relação entre torcedores e clubes em uma escala emocional muito profunda. A torcida do Santos, acostumada a ver ídolos permanecerem ou saírem para clubes europeus, agora se vê diante da possibilidade de ver um de seus maiores craques indo para o rival local. Isso adiciona uma camada de drama à situação, tornando cada notícia,
cada rumor e cada comentário uma potencial fonte de conflito e discussão. É o tipo de história que mantém os fãs grudados nas redes, esperando qualquer pista ou confirmação que possa transformar especulação em realidade. Enquanto isso, dentro do Santos, a reação é de cautela extrema. A diretoria não confirma nem desmente rumores, mantendo um silêncio estratégico que pode ser interpretado de várias formas. Alguns acreditam que isso é apenas um jogo de pressão, tentando fazer Neymar reconsiderar ou renegociar os termos. Outros veem como um indicativo de que a situação pode realmente se encaminhar para uma saída. Jogadores, funcionários e torcedores vivem um clima de tensão, tentando equilibrar esperança, frustração e a necessidade de seguir a rotina do clube. A incerteza paira sobre treinos, jogos e negociações internas, enquanto todos tentam lidar com a possibilidade de perder um dos maiores ídolos da história recente do clube. No lado corintiano, a expectativa é igualmente intensa. A diretoria estaria avaliando cuidadosamente a melhor forma de anunciar a contratação sem provocar rejeição ou polêmica excessiva. Neymar é uma figura carismática, mas seu histórico de movimentações e atitudes polêmicas exige que qualquer ação seja medida e calculada. Há, portanto, um equilíbrio delicado entre o desejo de reforçar o elenco com um craque de renome e a necessidade de proteger a imagem do clube diante da torcida e da mídia. Estratégias de marketing, comunicação e relações públicas estariam sendo planejadas para minimizar qualquer repercussão negativa e potencializar o impacto positivo de contar com Neymar vestindo a camisa alvinegra. As redes sociais, claro, desempenham um papel central nesse cenário. Torcedores, jornalistas e influenciadores esportivos analisam cada movimento, cada declaração e cada rumor, criando uma bola de neve que aumenta ainda mais a pressão sobre todos os envolvidos. Memes, teorias e comentários apaixonados circulam a cada minuto, amplificando a sensação de que algo histórico está prestes a acontecer. A expectativa é tão grande que até pequenos indícios são amplamente debatidos, como se cada detalhe pudesse confirmar ou negar a especulação. Nesse clima, a linha entre realidade e rumor fica extremamente tênue, e a história ganha contornos de novela esportiva, capaz de prender a atenção de qualquer fã de futebol. Especialistas e ex-jogadores comentam que essa situação, caso se confirme, pode mudar a forma como clubes e jogadores negociam transferências no Brasil, criando precedentes para futuras movimentações silenciosas e estratégicas. O que antes era visto como uma negociação tradicional, com anúncios oficiais e negociações públicas, agora ganha um caráter quase clandestino, em que sigilo, estratégia e timing são fundamentais. A especulação sobre Neymar e o Corinthians, portanto, não é apenas sobre futebol, mas sobre poder, imagem e gestão de carreira, refletindo tendências que podem influenciar toda a estrutura do mercado esportivo nacional. No fim das contas, seja confirmado ou não, o rumor de que Neymar estaria prestes a fechar contrato com o Corinthians mexe com paixões, provoca discussões e desafia a lógica do torcedor apaixonado. Estamos diante de um enredo repleto de tensão, emoção e expectativa, onde cada informação ganha proporções gigantescas e cada silêncio é interpretado como um sinal. É o tipo de história que atravessa gerações, clubes e rivalidades, mantendo todos atentos e ansiosos por qualquer movimento oficial. No centro de tudo está Neymar.
Um jogador que consegue transformar rumores em manchetes e cada decisão em um verdadeiro espetáculo fora das quatro linhas, lembrando a todos que no futebol o inesperado é sempre uma constante. O clima de tensão nos bastidores do Santos parece aumentar a cada dia que passa. Fontes internas afirmam que dirigentes e conselheiros do clube têm se reunido discretamente para avaliar os riscos e estudar possíveis estratégias de retenção de Neymar. Mas a situação se mostra cada vez mais delicada. É como se houvesse uma corrida contra o tempo, onde cada movimento do jogador e de seu staff é cuidadosamente analisado. E qualquer deslize poderia comprometer uma relação construída ao longo de anos. A torcida, por sua vez, se mantém em alerta, acompanhando rumores, vazamentos e comentários nas redes sociais, tentando decifrar sinais que possam indicar se o craque realmente deixará o clube ou se tudo não passa de especulação. É um verdadeiro teste de nervos que envolve emoção, estratégia e interesses divergentes e que coloca todos os envolvidos em uma posição extremamente delicada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto isso, os fãs do Corinthians começam a sonhar com a possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa alvinegra, mas também vivem uma mistura de ansiedade e cautela. Afinal, trata-se de uma negociação complexa que envolve interesses financeiros, estratégicos e até políticos dentro do futebol nacional. Rumores sugerem que a diretoria corintiana está realizando estudos detalhados sobre como essa contratação poderia impactar não apenas o elenco, mas também a imagem do clube junto à torcida e à mídia. Cada passo do processo estaria sendo cuidadosamente planejado, de forma a maximizar os benefícios e reduzir os riscos. Mas, como sempre acontece nesse tipo de situação, a incerteza reina e cada movimento é acompanhado com atenção redobrada. No meio de tudo isso, os comentários e análises nas redes sociais se tornam protagonistas. Torcedores de todos os clubes envolvidos discutem possibilidades, criam teorias e questionam a lealdade do jogador, enquanto jornalistas e influenciadores compartilham opiniões e supostas informações privilegiadas. Esse turbilhão de opiniões amplifica o impacto da especulação, transformando cada rumor em um evento por si só. A cada novo detalhe divulgado, seja verdadeiro ou não, cresce a pressão sobre Neymar, o Santos e o Corinthians. E a expectativa em torno de qualquer confirmação aumenta de forma exponencial. A narrativa construída pelo público, muitas vezes, se torna tão poderosa quanto os fatos reais, moldando percepções e intensificando emoções. Por fim, não podemos esquecer que, independentemente do desfecho dessa história, o impacto dessa especulação já é sentido no futebol brasileiro. Jogadores, clubes e torcedores começam a repensar relações, contratos e estratégias diante de um mercado que se mostra cada vez mais ágil e imprevisível. Neymar, ao se envolver nessa negociação silenciosa, não apenas movimenta o cenário esportivo, mas também redefine padrões de atuação de atletas e clubes em situações delicadas. Cada passo, cada rumor e cada reação se transforma em aprendizado e alerta para todos, mostrando que, no futebol, a emoção, a estratégia e a especulação caminham lado a lado e que decisões ousadas podem mudar completamente a história de clubes e jogadores em questão de dias. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!